Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais uma aula online, vamos lá? Bom, turma do 9º ano, vamos com a nossa aula de literatura. Vamos finalizar o trabalho com o paradidático desse bimestre, que o paradidático é o Cara Pintada, não é isso? Bom, vamos continuar. Um pouco sobre Renato Tapajós. Renato Tapajós, esse senhor aí, o autor do livro, o escritor, aos 19 anos, ele mudou-se para São Paulo, com o intuito de estudar engenharia na Universidade de São Paulo, na USP. Mas acabou cursando ciências sociais na mesma instituição. Ainda durante a faculdade, dirige os documentários Universidade em Crise, em 1966, 1% em 1967, A Vila da Barca, em 1968, que esse é o ganhador do prêmio de melhor filme do Festival Internacional na Alemanha. Todos os filmes dele são de teor altamente político e contestatório. No mesmo ano, ele ingressa na clandestinidade e na luta armada. Começa aí a época da ditadura. Ele é detido e passa 5 anos na prisão, onde ele é vítima da tortura. Essas experiências que ele viveu na prisão resultaram no romance Em Câmera Lenta. Esse romance nasceu em 1963, enquanto ele ainda estava preso. Nele, Tapajós faz um balanço sobre a experiência da guerrilha e, ao mesmo tempo em que ele denuncia o emprego brutal da tortura. Ele explica em detalhes nesse romance o quão violenta e o quão cruel é a tortura que as pessoas sofrem estando presas. Para que esse livro pudesse ser escrito, seus pais que iam visitá-lo na prisão acabavam saíam da prisão com minúsculos originais escondidos dentro da boca, quando ele foi lançado em 1977. Tapajós acabou sendo preso novamente durante mais um mês por incitação à subversão, processo pelo qual posteriormente ele acaba respondendo em liberdade. E o livro é censurado. Em 1982, ele realiza o documentário Linha de Montagem, sobre, então, o mesmo movimento sindicalista no ABC Paulista. E em 2006, lançou suas novelas infanto-juvenis, que aí entra o livro que nós estamos lendo, Cara Pintada, também tem A Infância Acabou e Queda Livre. Hoje ele vive e trabalha em Campinas. Sobre a ideia de compor um livro. Quando questionado sobre o que fez começar a escrever para o público jovem, Tapajós deu a seguinte resposta. No início dos anos 90, com a luta pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, meus filhos, na época adolescentes e estudantes, se envolveram com o movimento dos Caras Pintadas. Eu achei que aquela luta era quase como um renascimento do espírito que os estudantes tinham nos anos 60, quando lutava contra a ditadura. Então imaginei que seria interessante se eu, no caso Tapajós, Então imaginei que seria interessante se eu conseguisse escrever algo como se fosse uma carta para os meus filhos, mostrando a relação que tinha esse momento da vida deles com a minha juventude, com a luta que o pai deles tinha travado. Assim nasceu o livro Cara Pintada. A estrutura do livro. Ele é um livro do gênero novela policial, romance, fala sobre a história do Brasil nos anos 60 e 90. O livro é dividido em 112 páginas. A primeira publicação foi em 1995. Ele é da coleção Sinal Aberto, da editora Ática. O conteúdo dele é ditadura militar no Brasil e movimento Cara Pintada. Ele é do segmento da literatura juvenil. E os temas abordados dele são argumentação, empatia e cooperação, repertório cultural, responsabilidade e cidadania, direitos humanos, justiça social e política. Movimento Cara Pintada, que deu origem ao título da obra. O que foram as caras pintadas? Aí vocês têm umas fotos,
do que foi o movimento. Os Caras Pintadas representam um movimento estudantil brasileiro ocorrido em 1992. Ele surgiu em resposta aos esquemas de corrupção que estavam envolvendo o atual presidente da República, que era o Fernando Collor de Mello. O movimento tinha por objetivo o impeachment do presidente Collor. E ele recebeu esse nome porque os jovens saíam para as ruas com o rosto pintado, nas cores verde e amarelo, que são as cores da bandeira do país. Esse livro se passa em 2 momentos. Ele começa nos anos 90, faz uma viagem para os anos 60 e volta novamente aos anos 90. Vamos entender um pouquinho sobre a época que esse livro vivencia, né? Então, vamos lá. Futebol, a arte do Pelé e Garrincha. O surgimento da banda Os Beatles, uma das maiores e melhores bandas da história da música mundial. O surgimento da MPB, que é a música popular brasileira, um dos maiores gêneros de músicas da música brasileira, né? Como eu já falei. O movimento hippie, o surgimento da inesquecível personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino, o surgimento da ficção científica no cinema, o discurso histórico I Have a Dream, de Martin Luther King e, no nosso caso, a ditadura militar no Brasil. Anos 90. A popularização do campeonato italiano de futebol e dos videogames. O nascimento da MTV no Brasil. A consolidação do cantor Kurt Cobain e da banda Guns N' Roses como os grandes ícones da música. O fim do apartheid na África do Sul. O surgimento da série de televisão Os Friends e do inesquecível personagem literário Harry Potter, da escritora inglesa J.K. Rowling. E a consolidação da democracia no Brasil. O que esses acontecimentos históricos têm em comum? Vamos pensar. Cada um deles revolucionou o seu segmento e a forma de ver o mundo e lógico, através desse legado visionário que vamos estudar o nosso livro Cara Pintada, do escritor, como vocês já sabem, Renato Tapajós. Então, é através desses 2 movimentos, a ditadura militar nos anos 60, o movimento Fora Collor, que é formado o nosso livro, o Cara Pintada. Comentários sobre a obra. Cara Pintada, de Renato Tapajós, representa ao público jovem um roteiro impecável das cenas da ditadura. Tiros, perseguição, com que se constrói a trama, inscrevem o livro na tradição do romance e da aventura. A forma mais perfeita da literatura juvenil. Do começo ao fim, a ação dá o tom. A narrativa, no entanto, não permanece a mesma. Se você prestar atenção, o que parece surgir são 2 momentos totalmente distintos do livro, aos quais talvez correspondam 2 concepções históricas. Um é que o personagem principal, o Rodrigo, está em um jogo de imagens pelas quais passa impune, e a outra em que a história é a condição da transformação dele. Então, vamos lá? Passamos a ela. Vamos para o enredo, o resumo da história. Vamos lembrar da história, os fatos principais. Eu acredito que até o momento todos vocês já tenham lido paradidático. Então, vamos lá. No caminho para casa, após uma manifestação pró-impeachment, Rodrigo, lembra que ele está no ano 90, então é pró-impeachment no caso do Fernando Collor de Mello. Rodrigo sente-se meio zonzo. Depois de algum estranhamento, ele percebe que está em 1969 e se vê confundido com um aluno secundarista da época, em meio a um resgate de uma militante torturada, presa na Santa Casa. Embora este momento, o estranhamento inicial já tenha passado, é como se sua inserção na história não fosse de fato. Todo o medo que sente durante a cena é afastado pela ideia de que, como não pertence àquele tempo, nada, nem mesmo um tiro, podia atingi-lo. É como se ele acompanhasse uma narrativa de um videogame, em que a sua realidade fosse apenas virtuais
E os tiros, imagens de balas que acertam os personagens, também são apenas imagens. Após o resgate, né, vocês veem aí na cena do lado, na imagem, após o resgate, contudo, quando vê a militante torturada e ouve a história, tudo muda para Rodrigo. Diante da brutalidade da cena, é como se tivesse sido atingido pela surra dos torturadores e começasse a encarar a narrativa como uma história de carne e osso. Até esse momento, ele estava achando que ele estava vivendo aquilo e que nada podia acontecer com ele. Como eu falei no começo, era como se ele estivesse vivendo um videogame. Nada podia atingi-lo, porque ele não pertencia àquele momento. Mas a partir do momento que ele faz esse resgate, a partir do momento que ele vê a brutalidade da cena, que ele vê como a companheira sofreu, aí a ficha cai. Que ele está realmente vivendo aquilo e aquilo é de carne e osso. Seja como for, é a partir deste momento que ele perde a sensação de distância em relação àquele passado e começa a se sentir cada vez mais próximo dos personagens. Até o ponto em que dá condições de espectador de uma história que não ameaçava, ele passa a sentir medo dos tiros e vontade de intervir. É também, a partir deste momento, que começa a se lembrar das conversas dos pais a respeito sobre aqueles acontecimentos. E compará-lo com a sua época. É também, a partir desse momento, que ele começa a se lembrar das histórias que ele tinha com os pais dele e saber que os pais deles viveram aqueles momentos. E ele começa a se lembrar das conversas e de todos os acontecimentos que os pais deles passaram para ele. Assim, permanece até as últimas cenas e, finalmente, ele consegue voltar ao presente, mudando. Assim, permanece até as últimas cenas do livro e, finalmente, ele consegue voltar ao presente, totalmente mudado. De algum modo, sabia que havia para ele algum lugar no mundo. Como se vê os dois momentos... Vamos analisar. Como se vê os dois momentos que compõem a narrativa que passa em 1969 estão contidos, por sua vez, em outra narrativa, cujo tema é um dos mais antigos da literatura ocidental, que é o do Regresso ao Lar, guardadas as devidas proporções, tal como nas literaturas mais antigas, como Ulisses na Odisseia. Rodrigo, ele começa a iniciar sua aventura no caminho de volta para casa. Em Carapintada, no entanto, o expatriamento de quem não consegue regressar à própria condição do regresso, ou seja, por ter visitado ao passado, o personagem pode não voltar ao presente e encontra aí um lugar no mundo. O que sugere um otimismo em relação à história, que talvez seja inverossímil nos dias atuais. Rodrigo nos faz refletir sobre tudo isso, pois é preciso preservar a democracia. Onde Rodrigo faz com que entendamos a importância de sabermos a história do nosso país, para não esquecer do passado e lutar por um mundo melhor no presente e alcançar a paz no futuro, com a mente aberta contra as injustiças sociais. Então, tudo isso acontece. A questão da aventura, dele estar no passado, no começo ele acha que não faz parte daquilo, que nada pode machucá-lo. Depois ele vê que ele está assim vivendo uma realidade, que aquilo é descarnioso. Ele fica assustado com a violência e com a brutalidade. Tudo isso é visto. Mas tem sempre a questão, no fundo, de Rodrigo. Ele tem que voltar ao presente, ao futuro daquelas pessoas, ao presente dele, o regresso ao lar. E sem contar que Rodrigo volta como outra pessoa. Ele volta com uma mente mais aberta, deixando bem claro, como eu já falei, como eu já expliquei a vocês, nós precisamos conhecer a história do nosso país, a história da nossa nação, para não cometermos os mesmos erros do passado. No caso aqui, é a luta por uma democracia, por um mundo melhor, por um futuro de paz.
Eu espero que vocês tenham entendido todas essas mensagens. Deixo vocês com essa frase para vocês pensarem. Diante da dificuldade, substitua o não consigo pelo eu vou tentar outra vez. Espero que tenham gostado. Bons estudos, até a próxima. Qualquer dúvida, chama no grupo que a gente vai tirando as dúvidas. Façam a atividade. Estou com saudade. Vejo vocês na próxima aula.